Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo 33 e 34, diz assim a palavra de Deus: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, aqui Jesus está falando a partir do versículo de número 25, para os seus ouvintes, para os discípulos, para aquela multidão que o acompanhava durante a sua trajetória ali terrena, quando Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, que não era para eles andar ansiosos pelo que eles haveriam de comer ou beber, ou tampouco pelos que eles haveriam de vestir. E aí Jesus ele segue dizendo que sobre os cuidados de Deus em relação a nós, aos seres humanos. Então ele segue dizendo que tantas aves do céu, que não trabalham nem fiam, nem ajuntam em celeiros, Deus as sustenta todos os dias. Jesus ele também diz ali, a partir do versículo de número 25 em diante, culminando com esse versículo 33 e 34, que é a finalização desse contexto aqui sobre a ansiedade, e sobre o buscar também as coisas de Deus primeiramente. Então ele também diz que quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Ou seja, um côvado na medida antiga, romana, era cerca de 44,5 centímetros. Ou 45 centímetros para arredondar. Que era, como é uma medida antiga, era a distância do cotovelo até o dedo médio. É claro também que varia um pouco, conforme o lugar. Na medida egípcia, no caso, um côvado era 50 centímetros. Mas a gente costuma atribuir, segundo a medida romana, 45 centímetros ali um côvado. Então Jesus está dizendo aqui, quem por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. E se a gente não pode fazer isso, se a gente somos limitados e não temos essa capacidade para poder acrescentar um côvado a nossa vida, então por que a gente anda ansiosos pelas coisas momentâneas? E ele segue dizendo que Deus ele sabe que a gente precisa de cada uma delas, mas ele também segue dizendo que o foco não é esse. O foco não é a gente andar ansioso, preocupado com as coisas corriqueiras, momentâneas, deixando assim então de priorizar o nosso relacionamento com Deus. Quando na verdade o ser humano ele foi criado para poder viver uma vida entregue nas mãos de Deus. Deus não criou o homem para que o homem vivesse uma vida alheia da vontade de Deus. Muito pelo contrário. Isso aí acabou acontecendo infelizmente, porque o pecado entrou no mundo. E o pecado causou essa barreira de separação entre nós e Deus. Então, obviamente, hoje Deus permite com que a grande maioria, ou a maioria esmagadora dos seres humanos, vivam uma vida como querem. É o livre-arbítrio aí, que está sobre a vida de cada ser humano. Ou seja, então Deus ele permite. Mas, obviamente, a Bíblia fala que a cada escolha que a gente toma vai ter uma, como que eu poderia dizer? Vai ter uma colheita. Na verdade, cada semeadura que eu faço, cada escolha que eu tomo, obviamente vai ter uma colheita da minha parte. Isso é fato, é o que a Bíblia me mostra. Então Jesus ele fala que a prioridade não é um andar ansioso pelo que comer, pelo que beber ou pelo que vestir, coisas cotidianas, que Deus sabe que a gente precisa de cada uma delas. Mas então Jesus, por meio dessa palavra, nos orienta a buscar em primeiro lugar o reino dos céus
e a sua justiça. Fazendo isso, tudo aquilo que a gente necessita será um acréscimo na minha e na sua vida. Será um acréscimo. Tudo aquilo que a gente necessita, meu irmão e minha irmã, já está liberado no mundo espiritual. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 fala sobre isso. As bênçãos espirituais já estão liberadas nas regiões celestiais. Obviamente que quando a gente estamos caminhando com Cristo, pouco a pouco as coisas vão acontecendo em nossas vidas. Pouco a pouco essas bênçãos, elas vão sendo materializadas em nossas vidas, ou seja, tudo aquilo que a gente necessitamos, e muitas vezes mais do que a gente necessitamos também. Como bênçãos também que Deus muitas vezes nos dá, para alegrar o nosso coração. Alegra sim, a gente devemos desfrutar das bênçãos, mas isso não é o nosso foco. O nosso foco é manter o nosso relacionamento com Cristo, porque Ele nos criou para isso. Deus nos elegeu nele antes mesmo da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo de número 4 fala sobre isso. Então, antes do mundo ser mundo, Deus tinha um plano para mim e para você. Agora, uma vez que fomos chamados para caminhar com Cristo, não podemos inverter os valores. O plano continua sendo esse: a gente viver uma vida consagrada a Deus todos os dias. O plano continua sendo esse: entregamos as nossas vidas nas mãos de Cristo e agora é Ele que dita as regras sobre nós. É Ele que nos aponta o caminho. É Ele que nos direciona para onde Ele quer nos levar. É Ele, a partir de agora, que dita as regras, tanto na minha vida, quanto na sua vida. Ou pelo menos deveria ser. Então Jesus ele segue dizendo: busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Tudo que você precisa será acréscimo. Por quê? Porque o Deus que te chamou, Ele cuida de você, cuida bem, como eu já disse aqui em vídeos anteriores, e cuida nos mínimos detalhes. Porém, não podemos inverter os valores. A nossa comunhão com Deus tem que continuar sendo prioridade em nossas vidas. O nosso viver para Cristo tem que ser prioridade. A gente tem que priorizar aquilo que Deus requer que a gente faça, enquanto nós estamos aqui peregrinando sobre a face dessa terra. Mas infelizmente hoje muitas pessoas estão invertendo os valores. Muitas pessoas hoje estão deixando de buscar o reino dos céus e estão buscando, por meio da ansiedade, essas coisas cotidianas. A comida, o que beber, o que vestir. Quem sabe, entrando até no contexto de Ageu, capítulo de número 2, quando fala a história ali, quando o contexto de Ageu narra a história do povo judeu que voltou do cativeiro babilônico. Nos primeiros 2 anos lançaram os alicerces do templo. Nos primeiros 8 meses construíram o altar, com 2 anos ali de volta. Em Jerusalém lançaram os alicerces, depois parou a construção ali do templo, e essa construção ficou 16 anos parada. Por conta disso o povo começou a passar sufoco, plantava e não colhia, na proporção que eles deveriam colher. Eles ganhavam salário, mas a palavra diz que eles colocavam em saco furado. Por quê? Porque eles deixaram a prioridade, que era a casa de Deus no templo, e começou a buscar as coisas momentâneas. Hoje a prioridade nossa é o quê? É buscar, viver uma vida consagrada a Deus, é priorizar o nosso relacionamento com Deus, para que as coisas fluam também de uma maneira natural sobre as nossas vidas, como Deus quer que aconteça. Isaías capítulo 55, versículo de número 2, a palavra de Deus diz ali: porque gastai dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não te satisfaz. É esse contexto aqui. Muitas vezes a gente estamos aí investindo forças, como que eu poderia, canalizando forças em coisas momentâneas, corriqueiras, cotidianas, e deixando e esquecendo a nossa comunhão com Cristo, que é o autor da nossa vida. Sendo que a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Devemos tudo a Ele. E o fato de estarmos respirando nessa manhã é misericórdia dele. Então ele segue dizendo: busque em primeiro lugar o seu reino
o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, e tem pessoas que estão deixando de viver o presente aqui preocupado com amanhã, mas que preocupado com problemas que nem aconteceu, preocupado com o que vai comer também, o que vestir, o que beber, quando na verdade era para essas pessoas e para cada um de nós estarmos preocupados em estarmos vivendo uma vida reta diante da presença de Deus, se relacionando com Ele como deve ser feito, entendendo que foi para isso que Ele nos criou, para que a gente viva uma vida na dependência dEle, na confiança dEle, e fazendo isso nós seremos beneficiados por Deus, mesmo com provas, com lutas, com dificuldades. É óbvio que quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, as coisas já não vão acontecer como a gente quer, e nem tão pouco no nosso tempo, mas vai acontecer da maneira de Deus, no tempo de Deus. Mas Deus chama a gente para viver dessa maneira mesmo, tendo a convicção que Ele cuida de nós e nos mínimos detalhes, que Ele não nos desampara, que Ele está conosco. E uma vez a gente fazendo isso, quantas portas forem necessárias serem abertas, Ele vai abrir para mim e para você, de maneira que o nome dEle sobre a nossa vida venha a ser glorificado. Então nessa manhã eu paro por aqui dizendo: meu irmão e minha irmã, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque tudo aquilo que você necessita, e muito mais além, eu digo, Deus Ele tem para poder liberar sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Não inverta os valores, priorize seu relacionamento com Deus. Ele te chamou para essa finalidade, para esse propósito. Então honre a Deus com as suas atitudes, honra a Deus com o seu compromisso com Ele. Lembra também de onde Deus te tirou e aonde você está nos dias de hoje aqui. Valorize o Deus que até aqui tem cuidado de você, tem te livrado, tem livrado a tua família, e vai ser feliz com Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém? E saiba que Deus cuida de você, tem cuidado de você até aqui e vai continuar cuidando para a glória do nome dEle. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que nessa manhã eu intercedo pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até aqui, e eu peço que o Senhor venha levar conforto e ânimo a esses corações, meu Pai, que chegaram aqui nesta manhã, quem sabe ansiosos, preocupados com as coisas momentâneas, com as coisas materiais, com as coisas cotidianas, e tem deixado, meu Pai, de priorizar aquilo que é prioridade, que é o relacionamento de cada um deles contigo, meu Pai. Porque é através desse relacionamento que o Senhor supre nossas necessidades, é através desse relacionamento com prioridades, meu Pai, da nossa parte em relação ao Senhor, que o Senhor abre quantas portas forem necessárias para que nós venhamos a sermos abençoados diante da sua santa e poderosa presença. Muito obrigado pela tua palavra, nos mostrando uma vez mais, Senhor, que não devemos inverter os valores, mas que devemos priorizar o nosso relacionamento estreito contigo, porque é nesse relacionamento, meu Pai, que o Senhor cumprirá promessas em nossas vidas. É nesse relacionamento, meu Pai, que o Senhor vai mudar a história da nossa família, do nosso casamento, da nossa vida financeira, da nossa vida sentimental, da nossa saúde. É através do nosso relacionamento contigo que o Senhor opera o milagre, meu Pai, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, abraça o teu filho e a tua filha que chegou até esse vídeo, dê-lhes um dia abençoado, meu Pai, na tua presença, e que o teu querer venha a ser concretizado sobre nós. Assim eu oro nesta manhã, Senhor, crendo no milagre, crendo na resposta, e desde já eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus.